Olá, pessoal do 8º ano. Vamos começar então nosso terceiro vídeo, certo? Eu terminei com vocês a correção lá do primeiro capítulo do caderno de atividades. Agora eu vou dar continuidade aqui na página 50 da apostila, tá? Da apostila normal de vocês. E aí tem correção para fazer da página 50 e 51. Então, vou pedir para vocês abrirem a apostila na página 50. O exercício 1 é: defina potencial elétrico e indique seu símbolo e sua unidade no sistema internacional. Então, potência elétrica é a grandeza física relacionada à rapidez que um dispositivo transforma a energia elétrica em outra modalidade de energia, ok? Se eu estiver falando rápido, vocês vão dando pausa e façam a correção. E aí tá perguntando do símbolo. Então, simbologia por P, tá? Então, se for P, quer dizer unidade. E o watt, que é W-A-T-T, o símbolo é W em maiúsculo, tá? Então, unidade, P, e o watt e o W em maiúsculo. No exercício 2, eles fizeram um quadro, quanto que utiliza cada um de potência média, números de dias, tempos de médio de uso e consumo mensal, certo? Então, aí na tabela do meio, na primeira parte aqui, ó, tem aí potência média. O único número que tá faltando, vocês vão pôr 200, tá? 200. Na outra tabela aí, número de dias, o único que tá faltando, vocês vão pôr 30. Na terceira, tá tudo completinho. E na quarta, no primeiro lá em cima, vocês vão pôr 12. E no último que tá faltando, 36. Ok? A resposta da A, ou a pergunta da A. Qual aparelho apresenta maior consumo de energia elétrica no fim de um mês? O chuveiro elétrico, que é de 132 kW, tá? Então, se vocês olharem aí na última tabela, o que vai ter o número maior é de 132, aí você vai ligar chuveiro elétrico. B. Se todos os equipamentos funcionassem durante o mesmo intervalo de tempo, qual deles apresentaria um menor consumo de energia elétrica? Aí é a mesma coisa. Se vocês olharem, aí o consumo de energia elétrica aí vai ser a lâmpada, tá? Então, a resposta é lâmpada fluorescente, que é 20. Então, é a primeira tabelinha aí. Vocês pegarem o menor número, lâmpada fluorescente, 20. Exercício C. Aqui tá perguntando qual o valor da conta de luz de uma residência, supondo que essa casa exista um aparelho de cada um dos mencionados na tabela, com exceção das lâmpadas, 5 fluorescentes e 4 incandescentes. Então, vocês vão colocar o quê? O consumo total de resistência em um mês foi. Então, vocês vão colocar todos esses valores. Vamos ver se dá pra vocês verem aqui embaixo, ó. Tá vendo que tem que fazer a conta? Então, vocês vão colocar assim: 12 mais 90 mais 3 mais 132 mais 18 mais 60 mais 5 vezes 7,2 mais 4 vezes 36 mais 8 mais 45, que vai dar 548, tá? Então, cada quilowatts vai custar aí pra vocês saberem, vocês vão fazer 548 vezes 0,30, que vai dar 164,40, que daí vai ser o valor da conta de luz da pessoa. Então, se vocês colocarem assim, ó, acho que dá pra ver. Tudo bem? Depois, continuando, exercício 3 da página 51. Uma bateria de automóvel fornece uma tensão de 12 watts
e tem uma resistência interna de 5 volts. Determine a intensidade da corrente elétrica fornecida pela bateria. Então, vocês vão ter que usar aquela fórmula lá em cima, ver se dá pra ver. U igual a R, certo? Tá aqui, vezes I. Aí, depois, colocando do lado. U é igual a 12. Depois, igual 5 vezes I. Aí, vocês vão pôr I igual 12, como aqui tava multiplicando, passar pra cá dividindo. 12 dividido por 5, que vai dar I igual 2,4 A, que são amperes. B, a potência elétrica da bateria. Então, vocês vão ter que usar outra formulazinha que tá aqui, ó. Acho que dá pra vocês verem também. Tá? P igual U vezes I. Aí, P igual 12 vezes 2,4, que é o valor de I que eu achei aqui na questão lá. 2,4. Depois, P igual 28,8 W maiúsculo, que é watts. Ok? Exercício 4. A etiqueta que eles falam é essa aqui, tá? Então, a etiqueta energética se refere a um equipamento. A etiqueta energética se refere a que equipamento? Então, quer saber qual equipamento? Então, é um aquecedor. Como que sabe que é um aquecedor? Aqui, ó, tem uma etiqueta e aqui em cima tá escrito, ó, aquecedor, tá bom? B, qual é a marca e o modelo desse equipamento? Então, a marca é Sol, tá? Sol do Nordeste. E o modelo é Supermax 5.4. Então, também tá aqui, ó. Tá? Aqui onde tô o dedo. Modelo aqui, Sol do Nordeste. E, desculpa, marca Sol do Nordeste. Modelo Supermax 5.4. C. Qual é a potência e a tensão nominais do equipamento? Potência. 5.400 watts aqui, ó. Até fiz o retângulo aqui. E a outra pergunta é, a tensão nominal tá aqui, ó, 220 quilowatts. Ok? D. Determine a corrente elétrica que passa pelo equipamento utilizado, potência e tensão nominais. Então, vocês vão ter que usar essa fórmula que tá aqui. Potência, dá pra ver, igual a U vezes I. Depois vai de novo. O valor da potência, 5.400, igual 220 vezes I. I igual 5.400 dividido por 220, vai ficar I igual 24,5 amperes, tá bom? Exercício E. Qual efeito físico está relacionado à transformação da energia elétrica em energia térmica no equipamento? O que faz isso é o efeito Joule. Então, resposta, efeito Joule. Ok? Agora, eu vou fazer a explicação para vocês da página 52. Vou começar na 52 e vou ir até a página 56, tá? Então, aqui são formas de energia e transformações. Essas formas de energia aqui, muitas delas vocês já ouviram falar nos anos anteriores, tá bom? Então, pode ser energia hidroelétrica, que é mais utilizada no Brasil, que eu vou falar detalhes aqui um pouco. A eólica, a mareomotriz, que eu acho que vocês nunca ouviram falar, e a termoelétrica, tá bom? Então, a primeira aí, a usina hidrelétrica, que é a mais utilizada aqui no Brasil, que é através da água. Então, como que ela acontece? Tem aqui a imagem que eles colocaram, certo? Então, nós temos aqui o canal, que é onde é a reserva de água fica. Quanto mais chuva tem, maior quantidade de reserva de água nós temos. Então, essa água, ela sobe, certo? Ela cai aqui na parte da usina, igual tá mostrando nessa imagem abaixo, quando ela sobe, que ela vai sair nesses locais aqui, é como se fossem canos. Quanto a queda for maior,
tiver mais pressão, maior quantidade de energia elétrica ela vai gerar, tá? Então, conforme ela cai, ela passa pela essa casa de força, onde tá escrito aqui, ó, casa de força, certo? E aqui tem um gerador. Então, maior a pressão, vai sendo acumulada a energia elétrica dentro desse gerador. A água, ela volta pro rio e desse gerador que nós temos aqui a linha de distribuição de rede elétrica. Então, conforme vai precisando de energia elétrica, tem essa tensão, que é como se fosse uma base, e vai passando energia para todas as casas, as empresas e assim sucessivamente, tá bom? Então, como eu falei para vocês, aqui tem uma imagem real de como acontece. Então, atrás disso aqui tem um reservatório de água. Quanto mais cheio, maior quantidade de chuvas tem, ali enche. Aqui sempre é muito raro não cair água. Então, fica caindo água. Quanto maior a quantidade de água, maior vai ser a pressão que vai estar gerando. E aqui nesse gerador vai tendo maior acúmulo aí de energia elétrica, tá bom? E aqui é o rio. Então, a água volta para o rio e vai ser utilizada para outras coisas. Então, essa é a primeira parte aí, que é a usina hidrelétrica, tudo bem? E além disso, aqui dentro do gerador, o que que faz isso acontecer é o que? Aqui tá vendo que eu esqueci de falar? Tem essa turbina. Essa turbina, ela fica girando. Então, quanto maior a pressão da água, mais ela vai girar e nisso mais ela vai ter energia elétrica, porque quanto mais ela girar, mais, vamos dizer assim, tem a produção da energia elétrica que vai ser acumulada aqui dentro. Na página 53, nós temos a usina eólica. Então, lá na hidrelétrica é produzida através da água, a eólica ela é produzida através do vento, tá? Então, aqui tem a imagem de uma usina eólica, tá? Então, normalmente eles colocam esses tipos de... Isso aqui, ó, em locais não podem ter casas, empresas, nada próximo. Por quê? Porque eles falam que ali gira, faz um barulho alto e, além disso, para não correr o risco de acabar pegando em alguém essas hélices, tá? Então, conforme vai rodando ali, quanto mais gira, mais energia elétrica também consegue ser acumulada. Então, dentro dele é dessa forma aqui, ó. Vocês vão olhar essa imagem, tá bom? E aqui dentro desse aerogerador, ele vai acumulando nessa parte aqui. Depois que isso aqui fica cheio, ele passa como se fosse por esse poste que segura ele. Aqui é cheio de fios, passa aqui por dentro. Aqui na parte da base tem um gerador também, que é onde acumula a parte elétrica. E depois desse gerador que ele ramifica e passa para diversas casas ou empresas, tá bom? É assim que funciona. Isso aqui é mais utilizado no Brasil, no Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. São os dois locais onde eles mais utilizam a energia eólica. Agora, usina maremotriz. Essa daqui, ela é semelhante às usinas eólica e hidrelétrica. Ela tem uma mistura das duas, na verdade. Então, ela utiliza a água, a pressão da água, tá? Então, vou ler esse segundo parágrafo, o último parágrafo que tá aqui na apostila. Existem poucas usinas mareometrizes no mundo, pois o aproveitamento dessa fonte de energia ainda está em desenvolvimento. Apesar de ser um ótimo tipo de energia limpa, a produção não é contínua e está condicionada ao ciclo das marés. Além disso, a água do mar pode provocar efeitos corrosivos, diminuindo a vida útil das instalações. Então, o que acontece? Eles têm lá toda a estrutura dela, ela utiliza a queda de água, que isso gera energia, porém as águas que eles mais utilizam é a água, muitas vezes, do mar. E o que acontece? A água do mar tem grande quantidade de sal, e o sal ele corrói, certo? Então, o que acontece? Acaba tendo prejuízo em questão de produtos, de material, entendeu? Porque o material, para ele não se corroer, tem que ser o quê? Alumínio. O alumínio, ele é mais caro. Porém, a partir de muito tempo, ele também acaba sendo corrosivo por causa do sal. E além disso, então, tem que ter a turbina
e tem uma hélice fora que também é utilizada energia eólica. Por isso que fala que é uma mistura da elétrica com a eólica, porque utiliza a água e utiliza o vento também. Dentro dele também tem um gerador, que é onde acontece o acúmulo aí de energia. O outro é a usina termoelétrica, tá? A usina termoelétrica, ela é mais complexa, como mostra aqui na figura, tá? Então, o que acontece? Eu tenho aí o gerador elétrico utilizado no Brasil, tá? E nela acontece a queima de combustível. Então, esse queima de combustível pode ser óleo, pode ser bagaço de cana-de-açúcar ou outro tipo de material. Então, o que eles fazem? Eles jogam aqui na área de combustão, da queima de combustível, queima, tá? Igual tá mostrando aqui, ó. Tem a queima na caldeira. Essa fumaça, esse vapor, um pouco eles eliminam e a maioria passa por esses canos, que além disso, aqui tá vendo que tem água? Essa água, quando ela esquenta, ela evapora. Então, vai vir aqui junto ao encontro. Então, vem pra cá, esse vapor de água ajuda a esquentar esse processo na turbina. A água, esse vapor, quando ele acumula, ele faz o quê? Ele vira como se fosse um vento quente e vai fazer girar essa turbina, tá? Gira a turbina aqui nesse gerador. Esse gerador, quanto mais gira, igual acontece na eólica, acaba acumulando a certa quantidade de energia elétrica aí. E eles têm a base da energia elétrica, onde também é distribuídos para vários pontos diferentes, tá bom? Eles dizem que é barato em questão de quê? Porque eles utilizam bagaço de frutas, principalmente de cana, tá? O pessoal que faz o açúcar, então tem lá grande quantidade do bagaço e óleo que não são mais utilizados. Então, nesse sentido, acaba ajudando o meio ambiente. Porém, o processo dele, a estrutura para montar, isso é muito cara. Então, por isso que não existe muito, porque eles dizem que nesse ponto não compensa, tá bom? Então, essa é a usina termoelétrica. E na página 55, tá mostrando diversos tipos diferentes aqui em cima. Então, a primeira, a usina hidrelétrica, eólica e a termoelétrica. Todas elas, vocês viram que tem um gerador onde tem um acúmulo de energia. Aqui embaixo, onde tem a linha de transmissão, então eles têm a base de onde fica acumulada a energia e aonde é distribuído para casas ou indústrias, tá? Então, aqui tá mostrando as indústrias e aqui é o tipo de parte elétrica de casas que nós temos na rua. E aí, sim, vai para nossas casas ou prédios, né? Igual tá mostrando, casas ou apartamentos. E assim é feita a distribuição. Tudo bem? E na página 56 aí nesse texto, cidades inteligentes. Aqui acontece isso aqui mais em outros países, tá? Que acaba sendo um pouco mais barato. Então, eles montaram uma casa que tem tanto a energia eólica como a energia solar. Então, o que acontece? Essas placas para colocar no telhado, aqui no Brasil ainda é muito caro. Então, o que eles fazem? Coloca essas placas de energia solar, conforme vai batendo a radiação solar, tem um acúmulo aqui, tá? E quando chega no decorrer da noite, dentro da casa tem um sensor. Começou a escurecer, você tem um interruptor também. Quando você ligar o interruptor, vai ligar a luz. Tá utilizando energia elétrica? Não. Por quê? Porque aqui tem um acúmulo de radiação solar que pegou no decorrer do dia inteiro e aí utiliza essa energia. Além disso, nessa casa eles colocaram a eólica. Então, mas num dia frio muitas vezes não tem a radiação solar. Por isso que ele colocou a eólica, porque se tá frio vai ter o vento. Então, ele vai ter o acúmulo do que? Da parte eólica, que é através do vento, e vai ter acúmulo de energia também no gerador. Então, ou radiação solar ou eólica, ele vai ter nessa casa. Então, ele fez de uma forma que de um jeito ou de outro chega a energia na casa dele, mas não é da forma elétrica, vindo de uma hidrelétrica que ele tenha que pagar uma conta mensal. Porém, para fazer todo esse recurso, toda essa estrutura, sai caro, principalmente aqui no Brasil, tá bom? Eu vou pedir para vocês fazerem a página, marquem aí, 57.
só a 57. Na próxima aula eu faço a correção da 57 e termino a apostila, tá bom? Desde já agradeço a atenção de vocês. Tchau, tchau.